evangelista João, capítulo 4. Estamos falando aí sobre a passagem da mulher samaritana e nós estamos no versículo número 26. E agora, com essa escala que o pastor Regional fez, nós vamos falar uma quarta sim, outra não, e vai sempre ter alguém aqui uma quarta sim, cada 15 dias, né, para poder estar trazendo uma palavra. Então nós vamos ter que alongar e vai dificultar um pouco essa nossa andamento. Mas nós vamos meditar nessa mensagem. O meu pensamento é que nós estamos no versículo 26, nós vamos ler hoje o versículo 25 até o versículo 30, até onde eu pretendo comentar com os irmãos, embora eu tenha escrito, detalhado até o versículo 42. Terminei de escrever essa mensagem, que está até o versículo 42. Mas nós vamos parar no versículo 29, porque talvez numa outra oportunidade, numa outra época, nós vamos alongar muito, porque eu precisaria de pelo menos mais umas 6 vezes para poder falar o restante da mensagem. Mas eu tenho aqui 9 folhas escritas do restante da mensagem, e aí nós demoraremos muito. Então nós vamos tentar parar aqui, nós vamos comentar até o versículo 30 somente. E nós vamos ler agora com os irmãos versículo 25, capítulo 4 de João, versículo 25 até o versículo 30. Porque essa mensagem, na verdade, ela termina no versículo 42, a totalidade dela, né? Mas no objetivo que nós estamos prevendo agora, nós vamos terminar então no versículo 30. Mas tem muita coisa boa aqui do versículo 31 até o versículo 42, tem muita coisa boa aqui para nós. Todos acharam, né? Diz assim: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo, ou nos ensinará todas as coisas. Depende da tradução aí. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher no cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Graças a Deus. Então nós comentamos o versículo 25, falando sobre a revelação do Messias, ou a primeira parte aí, ou seja, essa expectativa, né? A mulher disse que ela sabia que o Messias viria. Falamos sobre a crença dessa mulher no Messias e o significado e a especialidade de ela conseguir entender isso, ou seja, ela conseguiu entender isso, e muita gente não conseguiu entender o que ela conseguiu entender. E isso ela só entendeu porque ela era uma examinadora da palavra de Deus. Ela tinha o costume de tomar conhecimento do que a palavra de Deus disse. Não tinha outra maneira dela descobrir. E uma coisa que essa mulher também no versículo 25 nós não falamos, mas também não vamos comentar, somente citando, essa mulher tinha uma outra característica importante. Quando ela fala, eu sei, ela já sabia muita coisa. Eu vou dizer aqui para os irmãos, eu disse pelo menos 12 coisas que ela acreditava, que nós podemos tirar aqui. Ela já sabia uma quantidade de coisa boa. E ela disse assim ainda: quando o Messias vier, ele nos ensinará todas as coisas. Ou seja, ela tinha uma disposição para aprender interessante, uma disposição para aprender. E isso é muito bom, quando nós temos disposição para aprender, porque a verdade, nós vamos, como diz o pastor Nicodemos, nós vivemos aprendendo e
morremos sem aprender. Então, ou seja, tanto que você viver de anos, você pode aprender durante todos os anos que você viver, e ainda você não vai aprender o suficiente, porque somos limitados. Temos a limitação por causa do pecado e também por causa daquele assunto que nós falamos, que é impossível você pregar a Bíblia num dia só e estudar a Bíblia também num ano só, toda, né? A Bíblia, ela é uma revelação progressiva, como nós explicamos aqui, não a palavra de Deus, estou dizendo a Bíblia, né? A Bíblia, o livro escrito, aquele que registra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a revelação dela é completa, mas a Bíblia é uma revelação progressiva, ou seja, o que está escrito lá em Gênesis não é a totalidade da Bíblia, o que está em Êxodo não é a totalidade, o que está nos Salmos não é a totalidade, o que está no Antigo Testamento não é a totalidade, o que está no Novo Testamento não é a totalidade. A totalidade é o Antigo e o Novo Testamento. Coisas que estão reveladas no Novo Testamento não estão reveladas no Antigo Testamento, e vice-versa, algumas coisas estão reveladas no Antigo Testamento e não estão no Novo Testamento. Então a Bíblia é uma revelação progressiva por causa disso. A pessoa precisa estudar a Bíblia toda para ele realmente aprender alguma coisa significativa para a sua vida. É o que a Bíblia orienta para nós, para que a gente deixe de ser menino, Pedro falando, e venhamos deixar de alimentar com leite, como recém-nascidos, e realmente alimentar adequadamente da palavra de Deus até que cheguemos à estatura da varonilidade, ou seja, a estatura no sentido do conhecimento. Então a Bíblia ela tem muita coisa que traz para nós essa revelação. E aqui essa mulher também, nós vemos que ela foi tomando conhecimento e na verdade colocando para fora aos poucos aquilo que ela sabia. Para nós darmos seguimento aqui, eu vou só fazer aqui a leitura daquilo que eu listei, sem comentar todos os fatos, porque alguns nós até já comentamos, mas só para destacar que a especialidade da mulher, como eu expliquei na outra vez, ela era especial, não é porque era mulher só, não é por causa disso, e nem porque ela era discriminada, ela era uma coitada, maltratada pela sociedade, não, ela era uma mulher especial, na visão de Jesus, por causa do conhecimento que ela tinha e da disposição que ela tinha de quebrar os protocolos da religião, e o conhecimento e a sede que ela tinha de conhecer mais de Deus. É nesse sentido que ela era uma mulher especial. Não era porque ela era discriminada e porque era mulher, não. Ela era especial porque na verdade ela se preocupou em tomar conhecimento das coisas de Deus. E ela estava sendo vitimada exatamente por isso, quando nós explicamos sobre a questão dos 5 maridos da mulher. Ela estava sendo vitimizada simplesmente pelo fato de ela ter sede de Deus e querer saber mais de Deus. E por causa disso, o texto diz, era necessário Jesus passar por Samaria para dar uma conversada com essa mulher. Era necessário, porque ela era especial. Deus tinha uma grande obra na vida dela, porque ela era especial, ela tinha sede. Ela tinha vontade de conhecer a Deus. E toda pessoa que tem sede de Deus e que tem vontade de conhecer a Deus, ela se torna especial para Deus, porque é essas pessoas que Deus procura, como nós explicamos no versículo 23 e 24. Elas se tornam especiais para Deus, porque são essas pessoas que Deus procura para se revelar a essas pessoas, e essas pessoas fazer Deus conhecido a outras que não se interessam tanto quanto eles. Porque nós sabemos disso. Quem se interessa mais pelas coisas de Deus, ele vai receber mais revelação de Deus. E ele recebendo mais revelação de Deus, ele vai poder passar mais revelação de Deus para as pessoas que não se interessam tanto quanto ele. Mas ele se interessou, então Deus vai usá-lo para passar para as demais pessoas, chamando essa pessoa para fazer uma obra especial. Então essa mulher, ela em primeiro ponto, primeiro ela sabia a história do seu povo, a questão de judeus e samaritanos. Na conversa nós extraímos que essa mulher conhecia detalhadamente sobre a questão dos judeus e dos samaritanos. Isso é história. Tem gente que não sabe nem qual foi o ano que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, e nem exatamente qual foi o dia da independência do Brasil, nem se interessa, sabe nem às vezes o nome do governador do nosso estado, gente que nem sabe.
Tem gente que acha que o Lula até hoje é presidente. Você sai por aí, tem gente que acha que ele é presidente até hoje. A pessoa não se interessa pela história, né? Essa mulher, ela se interessava, ela tinha conhecimento, ela sabia. Número 2, ela sabia detalhadamente sobre a história de Jacó. Ela contou a história de Jacó, falou quem fez o poço e para quê, como que funcionava e para que aquele poço foi usado lá no passado. Ela sabia a história de Jacó, que estava registrada. Onde estava registrada a história de Jacó? Na Bíblia, nas Escrituras, no Antigo Testamento. 3, essa mulher também cria na honestidade das palavras. Quando ela foi perguntar, se ela era uma mulher que prezava pela honestidade. Quando perguntou para o marido, ela logo falou: eu não tenho marido, porque de fato ele não era o marido. Então, ou seja, era uma mulher que valorizava as palavras. Ela valorizava as palavras, porque tem gente que não valoriza aquilo que fala o que vem na cabeça, né? Fala, como diz o povo, pelas orelhas. E isso não é uma boa característica. Então essa mulher, ela prezava e valorizava as suas palavras. 4, isso tudo fica implícito, está implícito no texto. 4, ela sabia qualificar um profeta. Ela sabia qualificar um profeta não pelas suas vestes, pelas suas palavras. Ao ela conversar com Jesus, ela logo notou, assim que ele conversou com ela de fato diferente, ela notou que ele era um profeta. E ela mesma veja que és profeta. Como que ela viu? Pelas suas palavras. Ela sabia identificar as pessoas pelas palavras. E isso é uma inteligência emocional. Isso é inteligência emocional, quando você consegue identificar ou descrever mais ou menos as pessoas, identificar as pessoas pela sua fala, pelo seu vocabulário, por aquilo que ela diz. Isso é inteligência emocional. Número 5, essa mulher, ela tinha conhecimento da sua religião, que era a questão que ela se envolveu em relação a Jesus, que ela fez a pergunta sobre adoração. Ela não fez pergunta sobre história, não fez pergunta sobre a sua vida pessoal. Ela mostrou para Jesus que ela era uma conhecedora do sistema religioso, como que funcionava o sistema religioso. Nós, os samaritanos, fazemos assim, os judeus fazem assim, etc. e tal. Ela tinha conhecimento, ela se interessava pelo conhecimento, ela tinha essa informação. Número 6, ela sabia dos conflitos das religiões, a questão de judeus, samaritanos, Jerusalém, Monte Gerizim. Ela estava por dentro de toda essa maquinária da religião, dos detalhes que reunia essa questão que envolvia a sua circunstância. Ela sabia disso, ela entendia disso. Como que ela entendia? Ela não aprendeu por osmose, ela dormindo veio aquele conhecimento milagrosamente sobre ela e ela aprendeu. Ela sonhou com isso? Não, é claro que não. Ela buscou esse conhecimento, ela procurou aprender, ela procurou estudar, ela investiu tempo e trabalho para poder tomar esse conhecimento. Número 7, ela sabia sobre a promessa do Messias, ela sabia que viria o Messias. E aqui nós não estamos falando de um Messias salvador da pátria, aquele que os revolucionários esperavam, que essa mulher deixou muito claro que ela não esperava, não era esse Messias. Ela esperava o Messias verdadeiro, que estaria trazendo a revelação de Deus para a humanidade. Ela sabia essa informação. Onde que ela arrumou essa informação? Palavra. Ela entendia, ela conhecia disso. Número 8, essa mulher, ela não somente cria no Messias, mas ela esperava o Messias, porque uma coisa é você acreditar, e outra coisa diferente é você esperar. Tem muita gente que crê em Jesus, acredita em Jesus, e mais às vezes um monte de coisa, Jesus, a senhora, etc, etc, mas não estão esperando Jesus. Não vai adiantar de nada. Agora essa mulher, ela sabia, entendia, e estava, além disso, ela estava esperando o Messias. Por isso que ela disse: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier e tal, explicou tudo direitinho. Isso é uma especialidade da mulher. Número 9, essa mulher sabia que o Messias viria. E de onde ele viria? Viria de Jerusalém. E mais, ela sabia que quando ele viesse,
iria trazer uma transformação do sistema que ela conhecia. Ela tinha essa informação também. Eu sei que quando ele vier, ele vai vir de Jerusalém, e quando ele vier, ele vai nos ensinar todas as coisas, embora ele seja judeu, mas ele vai ensinar também para samaritano. Na verdade, ele vai ensinar para todos. É isso que fica revelado depois, lá no versículo 42. Número 10. Ela sabia exatamente o que o Messias iria fazer. Eu citei aqui, ou seja, qual era a função do Messias. Ela sabia o que ele vinha fazer na terra. Tem muita gente que não sabe até hoje o que Jesus veio fazer na terra. Veio só morrer e ser pregado na cruz para ser considerado um grande homem, um grande profeta e dar uma de herói. Muita gente não sabe. Essa mulher sabia, com toda a discriminação, com todo o problema que ela enfrentava, com todas as proibições que ela tinha, ela sabia. Sinal que ela se esforçava para isso. Número 11. Vivia com esperança em Deus, ou seja, que Deus se manifestaria a ela e ao seu povo e aos demais povos por meio do Messias. Ela sabia disso, de uma transformação religiosa e cultural. Número 12. Agora, essa que eu finalizei, claro que nós podemos extrair mais, mas a 12 só para a gente chegar aqui aonde nós estamos no versículo 26. Agora, no versículo 26, ela sabia que o Messias viria, tinha conhecimento, mas ela não sabia quem que era o Messias. E aqui no versículo 26 ela descobre agora mais uma coisa que ela estava buscando saber, que ela ainda não sabia. Ela sabia que existia uma promessa do Messias, que o Messias viria, o que o Messias ia fazer, o que ele ia realizar quando ele estivesse na terra, e agora ela descobre exatamente quem é o Messias, no versículo 26, que é o versículo que nós chegamos. No versículo 26, Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo, eu sou o Messias. A mulher aprendeu mais uma coisa. Não é maravilhoso? A gente poderia comentar assim, ponto a ponto, mas assim, a Bíblia é uma coisa extraordinária, muito profunda e muito maravilhosa. Quando você pega para estudar, é algo extraordinário. E agora aqui ela recebe todo esse conhecimento que ela tem, ela está vendo ele se realizar naquela hora. Eu imagino que aquela mulher, na hora que ela escuta a mensagem dizendo para ela, Jesus dizendo: eu que falo contigo, eu sou o Messias. Aí certamente ela vai lembrar do versículo 23 que ele disse: a hora vem, e já chegou. Aí certamente ela voltou à mente dela: bom, você falou que a hora vem, a hora já chegou. E isso tudo que ele falou, que eu disse que ele não poderia mudar, tudo aquilo que ele disse aqui no versículo 23, 24, que ele não poderia fazer, que só o Messias poderia fazer essa transformação no sistema religioso, no sistema da adoração, que ele não poderia fazer, agora está claro. Ou seja, tudo que ele disse, agora eu acredito que é pura verdade, porque ele é o Messias. Então significa que tudo que ele me disse está acontecendo exatamente agora, nesse minuto. E por isso que ela tem uma reação inusitada. Ela larga tudo, esquece da água, vamos comentar um pouquinho sobre isso. Larga o canto, larga tudo, esquece tudo e volta para a cidade de Sicar para poder anunciar aquilo que ela tinha descoberto. Ou seja, ela sentiu tanta alegria, ou seja, ela ficou tão envolvida com a revelação, que ela esqueceu de tudo. Ou seja, ela tinha conhecimento, ela tinha esperança, ela estava esperando, ela sabia o que ia acontecer, e estava acontecendo naquela hora. Olha que coisa maravilhosa. O coração daquela mulher devia estar ficando fervendo, de tanta alegria. Eu não sei como que essas pessoas que leem a Bíblia conseguem ver nessa mulher uma mulher prostituta. Eu não sei como que eles conseguem enxergar essa mulher uma mulher da vida, ou uma mulher com essas características. Sinceramente, eu não sei como que eles conseguem. Eles conseguem ver, na minha opinião, talvez por causa de uma grande carnalidade, ou uma grande poluição da mente que eles têm, que as pessoas têm, que às vezes interpretam as palavras das pessoas, interpretam mal o que as pessoas dizem. E nós estamos cheios de pessoas que fazem isso, interpretam mal o que as pessoas dizem, e conseguem ver com tanta coisa extraordinária que nós podemos ler aqui no texto, tão claro, que essa mulher, ela era de fato uma mulher que estava
buscando se aproximar de Deus no máximo. E ela chegou em um ponto máximo, que é esse versículo 26, que é uma especialidade. Aqui Jesus revela o quanto essa mulher é especial. Por que eu digo isso? Como eu disse para os irmãos, nós estamos aqui no capítulo 4 de João. Olhando para a cronologia da escritura do Novo Testamento e dos Evangelhos, aqui, como eu disse para os irmãos, tem mais ou menos um ano de ministério de Jesus. Jesus tinha um ano que estava desenvolvendo o seu ministério. E há alguns estudiosos que até dizem que neste ponto aqui ainda não estava completo os 12 discípulos. Alguns acreditam, olhando a cronologia, que a gente lendo lá, depois você lê direitinho, a gente pensa que Jesus chamou os 12 discípulos de uma vez. Assim, em uma caminhada, né? Saiu andando e chamou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não foi assim. Se você ler o Evangelho direitinho, você vai ver que não foi assim. Ele chama alguns, depois ele continua a sua caminhada, ensina, prega, e daí a pouco ele chama outro, e etc, etc. Aí depois tem uma parte que diz assim: e tendo reunido todos os seus discípulos, Jesus separa os 12. Ou seja, em um determinado momento que ele já estava caminhando, é que ele separa os 12 discípulos propriamente dito. Ele chamou alguns, mas em um determinado momento ele reúne mais do que 12, ou seja, todos aqueles discípulos que estavam seguindo ele, e naquela reunião ele separa os 12, para estar realmente mais de perto dele. E aí alguns dizem que nessa época aqui nem os discípulos estavam na totalidade dos 12 andando com Jesus. Nem todos os 12 ainda estavam andando. E Jesus não tinha se revelado a ninguém. Ele poderia ter se revelado a Nicodemos, quando Nicodemos foi lá, perguntou a ele: Senhor, como que é esse negócio e tal, vamos conversar aqui ao pé do ouvido e tal. E Jesus disse para o Nicodemos: é o seguinte, necessário é nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. E se não nascer de novo, não tem jeito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E pronto, e ele ficou com essa palavra, ele ficou com essa mensagem de Jesus, e ele teve que diluir isso aí ao longo, ali depois, a continuidade do capítulo 3, do Evangelho de João, que está bem pertinho aqui, e ele teve que ficar, se sustentar com isso. Jesus poderia ter explicado para ele: como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e tal, isso não é possível. Ele queria entender, mas Jesus não fez questão de explicar para ele, só falou: você sendo um doutor da lei, ou seja, já era para você saber há muito tempo quem era o Messias, quais as características, quais os movimentos. Você mesmo disse, ouviu alguém falando, jamais alguém falou como este, jamais. Se você já se convenceu que ninguém falou como ele, era para você já saber que eu sou o Messias. Mas Nicodemos não sabia, mesmo sendo lá uma pessoa estudada, vamos dizer assim, ele não sabia. E Jesus também não revelou. E na verdade Jesus, ele até trazia uma certa proibição. Nós temos aqui, eu até anotei Lucas, vamos abrir Lucas capítulo 9, e o versículo, para ficar bem enfático isso, porque algumas pessoas ainda não leram, né? E alguns eu tenho certeza que já conhecem esse texto, mas é bom nós lermos para ficar aqui bem implícito. Qual era a opinião de Jesus a esse respeito em relação à revelação do Messias? Capítulo 9, versículo 20 e 21. Quem encontrou pode ler, por favor. Capítulo 9, versículo 20 e 21. Quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. E testando mandou que a ninguém Amém. Está vendo? Foi a recomendação, ou seja, quem dizem os homens que eu sou, tal, etc. Aí tem aquela revelação e tal, os discípulos: tu és o Filho de Deus, o Senhor é o Messias, porque eles receberam a revelação. Mas eles estavam proibidos de divulgar isso abertamente. Jesus não queria que isso fosse feito, e ele mesmo não fazia isso. Ele mesmo não fazia. Praticamente, eu não vou ler aqui para nós ganharmos tempo e conseguirmos finalizar esse versículo 26, que fala sobre essa questão da revelação. Mas Jesus, ele se revelou praticamente somente 2 vezes, claramente, na verdade 3, contando com a parte da crucificação ali para Pilatos e para Caifás.
Essa última não conta, porque ali já estava realmente consumado o plano de Deus, já estava ali para ser executado como o Messias de Deus. Aqui ele se revela a essa mulher, podemos dizer que é a primeira vez, porque é a segunda vez que ele revela, e mesmo assim num contexto, vamos dizer assim, num contexto quase que desnecessário, que está no Evangelho de João também, no capítulo 9. Jesus se revela àquele cego de nascença, ele se revela àquele cego. Vamos ler lá, só para fazer uma observação. Deixa eu localizar, 9 e o versículo 37. João 9, 37. Ele disse: creio, Senhor, e o adorei. 37. E Jesus lhe disse: tu já que tens voz. E Jesus lhe disse: tu és que tens visto que é aquele que está contigo. Então, aquele cego perguntou para Jesus, perguntou, né? Aí Jesus respondeu claramente para ele: ó, eu, Jesus, eu que falo contigo, ou seja, eu sou o Messias. Ele se revelou a este cego. Agora, irmãos, esta revelação de Jesus, se você olhar o contexto aqui, ele se revelou para esse cego como uma questão assim, podemos dizer assim, não uma situação como a esta mulher. A esta mulher, Jesus revelou em um contexto doutrinário, em um contexto de ensinamento doutrinário e de discussão de doutrina, de ensino da palavra. Para esse cego aqui, ele se revelou somente para dar um socorro a esse cego, porque na verdade esse cego ele foi crucificado aqui, ele foi curado. E esse texto aqui do cego, ele é muito interessante, porque eu não sei se você já pensou, ele tem várias coisas que trazem assim um pensamento nosso em relação ao comportamento de Jesus. Só para você ter ideia, olha o primeiro versículo no capítulo 9. Olha o primeiro versículo desse capítulo 9 de João, diz assim, ó: e passando Jesus viu um cego de nascença. Amém? Não está claro? Jesus viu um cego de nascença, um fato. E aí os discípulos, o Iudo faz o seguinte, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Esse texto já começa assim de uma forma inusitada, e as respostas de Jesus ignora completamente todo o conhecimento das pessoas nesse texto. Ele ignora, ele passa a régua, tanto na questão do cego, na questão dos seus discípulos, na questão dos fariseus, na questão do sábado, ele ignora completamente. Porque olha bem, vê se faz sentido. Diz assim, ó, o cego era de nascença. Só para você raciocinar e pensar o que eu estou dizendo em relação a esse texto, para mostrar a especialidade da mulher. Para o cego ele diz: eu sou o Messias, para dispensar o cego, e o cego crê na salvação, e como ele foi expulso da sinagoga, para ele seguir a caminhada dele, independente de sinagoga, de judaísmo e tal, para que ele tivesse consciência de salvação, só isso e mais nada, que é diferente do caso da mulher. Os discípulos falam assim: quem é que pecou, Senhor? Foi ele mesmo que pecou, ou foi os seus pais? Olha a pergunta dos discípulos. O cego era cego de nascença, ele nasceu cego. Como que ele poderia pecar para nascer cego? Não é? Parece uma bobice. Quem é que pecou? O cego é cego de nascença. Quem é que pecou? Foi ele. Ele pecou lá no ventre da mãe dele, ou seja, sei lá, chutou a mãe dele lá no ventre. Aí Deus penalizou: como você chutou demais lá no ventre da sua mãe, você vai nascer cego, miserável. Você vai nascer cego, ordinário. Você já está tão terrível no ventre mesmo. Não faz sentido, entendeu? A pergunta dos discípulos não faz sentido, e Jesus sequer dá atenção para isso, nem ligou. Jesus simplesmente fala assim: ó, nem ele pecou
e nem os seus pais. Jesus nem deu ideia para o que ele estava dizendo. Isso foi para que a glória de Deus se manifestasse. Só isso que Jesus respondeu e pronto. Porque como